Boa noite a todos. Que alegria novamente nos reunirmos nesta noite, nesta casa de oração, de acolhimento, rogando a Jesus que envolva a todos nós que aqui estamos e a todos aqueles que irão nos acompanhar pelo Facebook em suas bênçãos de luz e paz. E na certeza da presença e do amparo da espiritualidade amiga, que ao final possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Meus irmãos, na derradeira reunião mais íntima com os discípulos, Jesus não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. Judas se aproxima, beija-o na face, identificando perante os verdugos. E o mestre, com serenidade, diz carinhosamente: amigo, a que vieste? O seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Nos afirma Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 90. Jesus nos ensina que é preciso oferecer portas ao bem até as últimas horas de nossas experiências terrestres. Amai os vossos inimigos, é o nosso tema de hoje, para juntos refletirmos sobre esse convite que Jesus faz para cada um de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45, Jesus nos pede dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz se erga o sol sobre os bons e sobre os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Provavelmente, nenhum dos ensinos de Jesus seja tão difícil de ser seguido nos dias atuais como este mandamento de amar os nossos inimigos. Mas esse mandamento nos desafia com urgência a desenvolver este amor pelos nossos inimigos, nos amando para amarmos. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, traz um verdadeiro clamor. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o mútuo amor, porque só o amor cobre uma multidão de pecados. Significa dizer que podemos alterar o mapa da nossa vida, ajudando, amparando, amando, fazendo bem. Divaldo Franco resumiu em uma pequena frase muito conhecida: o bem que fazemos elimina o mal que fizemos. É a proposta de fazer sempre o bem e não o mal. Divaldo Franco narra uma história de guerra entre os turcos contra os armênios. Fato ocorrido por volta do ano de 1915. 2 anos de extrema crueldade.
mais de 1.500 armênios foram assassinados. E havia uma aldeia que foi invadida por um grupo de soldados. E o chefe desse grupo, com um chicote na mão, arma na cintura, invade uma casa, onde ali tinha uma família, os pais e as 2 filhas, uma de 12 anos e a outra de 15 anos. Sem a menor cerimônia, ele mata os pais. Pega a menina de 12 anos e a entrega aos soldados para que ela fosse violentada na rua, na praça. Ela foi estuprada até a morte. Depois ele pega aquele chefe, a menina de 15 anos, e a leva para a sua casa, onde tinha ali um bordel, onde tinha ali outras jovens escravas sexuais. Durante 2 anos, essa jovem ficou ali servindo a este homem, sendo cruelmente violentada. Mas ela consegue fugir com mais 2 jovens. Terminada a guerra, ela foge por volta dos anos 20. A Armênia estava completamente destruída. Então ela decide estudar. Ela passa por muitas humilhações. Depois ela viaja para a Turquia. Se matricula em uma escola de enfermagem e se torna uma enfermeira exemplar. Ela vai trabalhar no hospital de emergência em Istambul, se revelando uma extraordinária e hábil enfermeira. E o chefe de emergência daquele hospital vai até ela certo dia e diz que havia chegado um paciente que tinha sido jogado em um quarto, numa ala separada do hospital, e que ninguém queria tratar ele, porque ele havia desenvolvido uma certa dermatose ou purulência orgânica, em que sua pele apodrecia e caía aos pedaços. Um mau cheiro terrível. Então ele perguntou a ela se ela seria capaz de cuidar, de tratar daquele homem. E ela disse que sim, porque ela havia se dedicado a salvar vidas. Ela havia se dedicado a colaborar em favor de vidas. E ela vai cuidar daquele homem que estava em estado de decomposição cadavérica, embora estivesse respirando. E ela vai cuidar dele com toda a abnegação, sem medir esforços. Emagreceu cuidando daquele homem. 6 meses depois, ele fica curado e tem alta. Ele vai agradecer ao diretor de emergência daquele hospital. E ele diz a este homem: você tem que agradecer àquela enfermeira. Você deve a sua vida àquela enfermeira. Ela cuidou de você nos momentos mais difíceis. Sempre silenciosa, muito discreta. Nunca disse uma palavra. E ele vai até ela. A cumprimenta, pergunta o seu nome, ela diz. E ele acha estranho. Mas você
fala turco com um sotaque armênio. E ela disse: é natural, eu sou armênia. Ah, eu estive no seu país durante a guerra. E ela disse: eu me lembro. O Senhor esteve na minha aldeia. O Senhor esteve na minha casa. O Senhor matou o meu pai. O Senhor matou a minha mãe. O Senhor pegou a minha irmã de 12 anos e a entregou aos vândalos para que ela fosse destroçada. E de mim fez a sua escrava sexual. E aí ele tem um choque, fica pálido. Olha para ela mais atentamente e reconhece. Então ele pergunta: no primeiro momento que você me viu, você me reconheceu? E ela disse: sim, Senhor. A vítima sempre reconhece o algoz. E por que não me matou? Porque sou cristã. E ouvi um homem dizer que devemos perdoar os nossos inimigos, fazendo todo o bem que nos seja possível. Então, eu o perdoei. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, esclarece que amar os inimigos é socorrê-los, apresentando-se a ocasião. É retribuir o mal com o bem. E quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amar os vossos inimigos. Mas como amar alguém que nos fez tanto mal? Como amar alguém que nos deseja o mal? Como amar alguém que não simpatiza conosco ou que nós não simpatizamos? Vamos refletir um pouco. Somos seres ainda envolvidos, imantados pelo egoísmo, de tal forma que muitas vezes nem percebemos no outro, reconhecemos no outro, em nós não. Vamos para um exemplo bem simples. Se perguntarmos à nossa consciência, por exemplo, a quem amamos, vamos responder mais ou menos assim: eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, eu amo os meus irmãos, a minha família, eu amo os meus amigos. Perceberam onde se encontra aí o egoísmo? Sentimento de posse, minhas. É interessante que muitas vezes desejamos o bem a pessoas que nem conhecemos, pessoas que vemos uma ou duas vezes e que encontramos nas redes sociais. E quando vemos, ficamos tão felizes, desejamos o bem àquela pessoa. E por quê não fazer o mesmo com aqueles que nos desejam o mal, com aqueles que não simpatizam conosco, com aqueles que nos fizeram o mal? Silmara deve estar ficando doida, né? Como é que eu vou
Desejar o bem a uma pessoa que me fez o mal. Mas essa não é a proposta de retribuir o mal com o bem. É o Evangelho de Jesus que nos mostra. Allan Kardec esclarece que Jesus não pretendeu que tivéssemos para com um inimigo a mesma ternura que temos a um irmão, a um amigo, mas que não guardássemos rancor, mágoa, ressentimento, que não guardássemos sentimentos de vingança, que não colocássemos dificuldades para uma reconciliação, para uma aproximação. E aí vamos ver que é preciso dar o primeiro passo. E qual seria esse primeiro passo? Ir ao encontro de nossas imperfeições, reconhecendo que também somos falhos, mas que agora queremos mudar. E quando a consciência desperta, sentimos a vontade firme e sincera de ir em busca do conhecimento. E Emmanuel, em resposta da questão 230 do livro O Consolador, ele nos diz: o conhecimento é a porta amiga que nos conduz aos raciocínios mais puros. Por quê? Porque nos eleva a ter um novo ponto de vista sobre tudo que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Esses raciocínios mais puros nos leva a desenvolver um olhar espiritual que não julga, que não condena. E Emmanuel vai mais além, porque ele diz que para a reforma íntima definitiva é indispensável o golpe da ação própria. Então vemos aí que é um processo. Vamos ao encontro de nossas imperfeições, do nosso eu profundo, buscamos o conhecimento e partimos para a ação. Qual seria essa ação? Desenvolver o perdão em nós, para aprendermos a amar, sendo indulgente para com as imperfeições alheias, ampliando a nossa visão com relação à caridade, no sentido da palavra como entendia Jesus, questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Se nós não exercitamos ou não procuramos nos esforçar para exercitar a benevolência, fazendo o bem, desejando o bem, como é que vamos conseguir amar os inimigos? Se nós não nos esforçamos em exercitar a indulgência e ficar apontando o erro do outro, compartilhando o erro do outro, divulgando, se não aceitamos as pessoas como elas são, como é que vamos amar os nossos inimigos? Se nós não exercitarmos o perdão das ofensas, reconhecendo que também erramos, muitas vezes, se ficarmos repetindo a oração dominical que Jesus nos ensinou: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente ficar apenas repetindo com os lábios, com a mente, e não tocar o coração, e não colocar em prática, como é que vamos amar os nossos inimigos?
Então aprendemos que para amarmos os nossos inimigos, vamos ter que aprender a desenvolver o perdão e a manter o perdão em nós, perdoando a si mesmo, perdoando as ofensas. Então, mas eu perdoo, eu só não esqueço. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é quando eu lembro e aquilo não dói mais. Perdoar é quando lembramos e não sentimos mais a necessidade de ficar espalhando, comentando, remoendo coisas que aconteceram há semanas, há meses, há anos, há décadas. Por quê? Porque aprendemos que não somos vítimas. Temos um passado que vai se revelando no presente. E no passado, nós não sabemos o que fizemos. No passado, nós não sabemos quem errou primeiro. Então, a doutrina espírita nos ensina que o perdão nos liberta. À medida que vamos nos esforçando em corrigir os sentimentos doentios, negativos que carregamos em nós, vamos aprendendo a amar. E aí não nos sentiremos mais ofendidos. Vamos compreendendo que o outro já sofre a sua inferioridade. E por isso é que deseja o mal. E por isso é que faz o mal. Porque ainda não aprendeu a amar a si mesmo. Então, o Espiritismo nos ensina que é preciso nós termos um cuidado maior com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com o uso do nosso livre-arbítrio, procurando sempre fazer o melhor, trabalhar no bem, fazendo a nossa parte. Chico Xavier, certa vez estava com um grupo de amigos na cozinha da antiga comunhão espírita de Uberaba. E ali, em conversa com os amigos, fez algumas observações sobre algumas condutas. E terminada ali a reunião, cada um foi para a sua casa, passou um tempo. Ele percebeu que um deles não ia mais para o centro, não participava mais das reuniões. Então ele pensou, será que fulano está doente? Ou será que viajou? Procurou saber. E ficou sabendo que ele nem tinha viajado, nem estava doente. Então ele pensou, será que foi aquela conversa não intencional, não dirigida a ninguém? Ficou inquieto. Na primeira oportunidade que Emmanuel aparece, ele diz, irmão, fulano nunca mais apareceu na casa espírita, nunca mais apareceu nas reuniões. Sinto-lhe a irradiação mental negativa contra mim. O que devo fazer? E Emmanuel disse, procure-o e justifique-se. Se você acredita que por algum motivo ele tenha ficado magoado, peça-lhe desculpas
E assim Chico fez. Foi até a casa daquele homem que recebeu Chico friamente. Mandou Chico entrar, mas não mandou sentar. Então Chico disse: nota a sua ausência em nossa casa. E associou aquela conversa que tivemos na cozinha, lá da comunhão, entre amigos. Eu quero lhe dizer que de forma alguma eu estava dirigindo qualquer ofensa a você. Mas, se isso o sensibilizou negativamente, estou aqui para lhe pedir desculpas. Me desculpe. Ou melhor, perdoe-me, porque eu não tive a intenção de lhe magoar. E aí Chico diz assim: e agora que eu já falei tudo, quero lhe dar um abraço. Aí vai lá, dá um abraço nele, naquele homem que mais parecia uma geladeira, de tão gelado. Chico solta, meio sem jeito, diz até logo. Ele diz: Chico Xavier, já que você veio aqui se desculpar, eu quero lhe dizer uma coisa. Ou você realmente é muito humilde, ou é um grande hipócrita. Eu opto pela segunda opção. Muito obrigado. E Chico saiu dali choroso, inconformado, na condição de se sentir humilhado, de se sentir ofendido. Foi para casa todo triste. E quando chegou em casa, quem estava esperando por ele? Emmanuel, que logo perguntou: por que a tristeza? Por causa do irmão. E o que é que você tem a ver com isso, Chico? Isso é o que ele pensa de você. Mas você não pode mudar o pensamento de ninguém. Você é hipócrita? E Chico disse: não, senhor. Então vamos ao trabalho. E não dê mais importância à opinião de outrem. E Chico foi ao trabalho. Desencarnou aos 92 anos de idade. Amado por muitos e detestado por outros. Então, os maus dos outros não nos pode fazer mal. Não podemos ficar lamentando, remoendo, se a gente está ali no esforço sincero de nos aproximar, de nos reconciliar, porque hoje nós temos um entendimento da importância e o outro não está receptivo. Temos que respeitar o tempo de cada um, o livre-arbítrio de cada um, ter compaixão, orar para que seja tocado em seu coração, despertado para o sentimento do perdão. Perdão que liberta das algemas de sentimentos doentios. Ah, mas fulano me olhou com cara feia, e daí? Vamos retribuir com um sorriso e lembrar do conselho amigo que Emmanuel deu a Chico. Vamos ao trabalho de nossa reforma íntima, ao trabalho do bem, para o bem e pelo bem de todos. Os espíritos amigos lembram que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque aí cumpre a lei de Deus. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Na mensagem titulada Convite ao Bem, do livro Pão Nosso, inicia-se com a passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículo 10, quando Jesus diz: mas quando fores chamados, vai. Emmanuel esclarece que no Evangelho de Jesus o convite ao bem reveste-se
de claridades eternas. Que se aceitarmos esse convite, poderemos ir ao encontro de nosso Pai sem hesitações, sem dúvidas. Ele também nos orienta para não esperarmos o aguilhão da necessidade, porque é preciso que nós aproveitemos o tempo de hoje, a existência da qual nós nos encontramos, a entender a importância do perdão em nós, para aprendermos a amar, para fazer o bem. Quantas vezes ouvimos: estamos no mundo de provas e expiações, estamos numa grande escola, onde todos somos aprendizes. Quantas vezes não ouvimos isso? Só que o Evangelho de Jesus nos convida a sentir que estamos numa grande escola, que somos todos aprendizes, que estamos aqui para corrigir erros que cometemos em existências passadas, na existência presente, frutos de nossas escolhas equivocadas, mas que agora, com a luz da doutrina espírita, temos a oportunidade de viver de uma forma mais harmonizada. E para isso, precisamos das provas, dos testes, para passar de ano nessa escola, para evoluirmos. Complicamos muito a nossa existência, mas Jesus simplificou, dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que Jesus sabia o quanto ainda somos apegados ao egoísmo, à vaidade. Então ele fez outro e disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João, capítulo 13, versículo 34. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 179, um mandamento, esclarece que o primeiro institui um dever: o aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento, recomendando que amássemos uns aos outros como Ele nos amou, como Ele nos ama, assegurando o regime da verdadeira solidariedade. No extraordinário livro Paulo e Estevão, Emmanuel narra o momento em que Estevão estava prestes a morrer. Capítulo 8. E ele ali, após ser apedrejado a mando de Saulo de Tarso, estava diante de sua irmã Abigail e do Saulo de Tarso. Abigail apresenta Saulo de Tarso como seu noivo. Saulo não sabia que Estevão, o seu inimigo, era irmão de Abigail. Porque ele sabia que o nome do irmão de Abigail era Gesiel e não Estevão. Gesiel estava ali. Ele precisou adotar esse nome. E ali, diante de Saulo, Abigail apresenta ele ao seu irmão como seu noivo. Estevão
contempla-o sem ódio e diz: Cristo os abençoe. Saulo deve ser bom e generoso, diz Estevão. Defendeu Moisés até o fim. Imagina, minha irmã, quando ele a conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, ser para ele a companheira amável e fiel. Estevão poderia ter se revoltado por estar ali, pagando por algo que não fez. Mas ele decidiu ser a luz que combate a treva, nos mostrando que só se combate a treva com a luz, nos mostrando que só se combate o mal com o bem. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, logo no início, Kardec coloca uma frase do profeta Ezequiel, que está no Novo Testamento, capítulo 33, versículo 11. Deus não quer a morte do ímpio. Quer que o seu mal saia, que viva. Não se combate o pecador, e sim o pecado. E nós somos convidados a combater os sentimentos da mágoa, do rancor, do ressentimento, da inveja, da maledicência, do ciúme. Esses sentimentos doentios, filhos do egoísmo e do orgulho, que devem ser combatidos em nós, transformando, reformando, para que eles possam ser transformados em amor. Amor sem colocar condições, porque geralmente queremos amar colocando condições. Só que no trabalho com Jesus não podemos amar mais ou menos, não podemos perdoar mais ou menos, não podemos ser mais ou menos, porque se insistirmos em sermos mais ou menos cristãos, estaremos distanciados do discipulado com Jesus. Allan Kardec, ainda no capítulo 12, item 4, traz uma reflexão para nós, dizendo: para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a existência presente não passa de um simples ponto. Ele nos leva a refletir para que nós possamos sair do comodismo, de ficar ali acreditando que na próxima encarnação eu me esforço mais. Não dá para ficar ali. Se dizemos ser espíritas, não podemos negar que temos um passado, porque na existência da qual nós nos encontramos, nos reunimos com pessoas que prejudicamos, que fomos prejudicados, inimigos do passado que hoje estão
entre nós, na nossa família, na casa espírita, no trabalho, onde cruzamos aí o caminho, ter a consciência de um passado de erros e de um futuro promissor a depender das nossas atitudes atuais. É tão bom quando a gente escuta alguém dizer assim: eu estou torcendo tanto por você, eu desejo tanto o seu bem, olha, eu estou orando por você, mas podem ter certeza, o melhor, aquele que faz o coração assim balançar de emoção, é aquele que faz. Aquele que oferece ao outro o desejo do bem. Aquele que ora pelo outro com o coração. A sensação é muito melhor. Jesus pede para orarmos pelos que nos perseguem e caluniam. No livro O Intérprete de Deus, Jesus, o arquétipo humano, ou seja, o modelo humano, o autor Adenauer Novaes diz: orar para aqueles que nos perseguem é vivenciar a consciência de que todos somos irmãos e que devemos nos solidarizar uns com os outros, amar os inimigos é respeitar as suas limitações. Amar um inimigo é a humildade de quem reconhece a sua própria inferioridade. Que Deus, o nosso Pai, possa nos fortalecer e que possamos nós nos sentirmos mais dispostos para o trabalho do bem, começando a modificar aquilo que está dentro de nós. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muito obrigada.